Gostaria que você, primeiro, bom dia, paz e graça a todos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 25. Nós vamos falar hoje sobre o que é mais importante quando nós estamos na presença de Deus. Muitas pessoas são atraídas ao Senhor Jesus por causa das necessidades, porque está enfrentando algum problema, porque está doente ou porque está desempregado. Então ela escuta os sinais, os milagres que acontecem nas igrejas, e isso chama a atenção dela, e por isso ela procura a vir à igreja, procura, também quer saber, quer sentir, quer poder participar disso também. E aí, já acharam? E aí diz assim, o título é Jesus, o pão da vida. Às vezes, olha aqui para mim, às vezes a gente no nosso almoço ou na janta, a gente às vezes não tem carne, mas o pão sempre está lá, pela manhã, de tarde. Tem aqueles que não jantam e à noite fazem um lanche, também tem pão. O pão, ele é algo essencial nas casas, é algo que não falta. E Jesus se compara ao pão, por isso, porque todos nós comemos pão, temos pão em casa. Então ele se compara a algo necessário para que nós tenhamos. Aí diz assim: e achando no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, colocou o seu selo. Disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que enviou. Então lhe disse-lhes: que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhe de comer o pão do céu. Jesus lhe disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor: dai-nos sempre deste pão. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse que vós me enviastes, mas ainda não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o que acontece? As pessoas estão na igreja, mas elas ficam atrás das bênçãos, atrás daquilo que Jesus pode fazer, sendo que Jesus, ele é o pão da vida, ele tem muito mais além de bênçãos. O que falta nas pessoas dentro da igreja é entender que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você passa a ser filho de Deus.
E como filho, você já tem os direitos. Então você não precisa de ficar correndo atrás das bênçãos. Elas vão vir até você. Por exemplo, o meu filho, se ele chegar para mim e falar: pai, quando eu crescer, o senhor me dá esse carro para mim? Eu falo para ele: filho, esse carro já é seu, mas você só não tem idade para usá-lo, mas ele já é seu. Então, quando nos tornamos filhos, passamos a ter direitos de usufruir das coisas que Deus tem para nós. Eu estava ouvindo um testemunho de uma moça de uma outra igreja, estava ouvindo na rádio, e ela falava: eu estava desviada e estava sofrendo e estava procurando uma igreja onde eu conseguiria resolver todos os meus problemas. E o que Jesus fala bem aqui no início? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, não me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então, Jesus quer dizer: não fica atrás de mim só por causa de bênção, porque isso já te pertence, isso já é seu. Mas você tem que estar atrás de mim, porque você quer o pão da vida, você quer a vida eterna. Então, não adianta você estar sem saber os seus direitos. O que falta para as pessoas é um alinhamento com Deus. É você se colocar no centro da vontade de Deus. Ao invés de você correr atrás das bênçãos, elas é que vão correr atrás de você. Por quê? Porque você está alinhado com a vontade de Deus. Porque você conhece o seu Pai. Porque você conhece ao Deus que você serve. E você passa a não ser evangélico. Quem nos chama de evangélico são as pessoas aí fora. É as revistas, os jornais. Nós somos filhos de Deus. Filhos. E você tem que assumir esse papel de filho. Até para falar com Deus. Quando o seu filho vai falar com você, como que ele fala? Digníssimo Pai, honorado Pai, o senhor pode me dar isso? É assim que seu filho fala com você? Seu filho fala: pai, me dá isso, eu preciso disso. E é assim que você tem que se colocar diante de Deus. Pai, me ajuda. Pai, eu preciso disso. Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? Pai, me ajuda a vencer essas batalhas. Pai, eu estou fraco. Pai, eu preciso da tua presença. Pai, eu estou sem ânimo de orar. Pai, eu estou sem ânimo de buscar. Pai, eu preciso, eu necessito, eu não aguento mais, eu preciso. E como Pai, Ele vai te estender as mãos. E como Pai, Ele vai te abençoar. Então você precisa entender o seu papel diante de Deus. Você precisa alinhar a sua vida com Deus. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 4, 1. Porque se você não entende, você não usufrui das coisas que Deus tem para você. Então você fica correndo atrás das coisas, das bênçãos. E às vezes você não alcança, e o que acontece? Você acaba desanimando. Por isso que muitas pessoas saem da presença de Deus, porque não comeram do pão da vida. Ele fala aqui que se você comer do pão da vida, jamais você vai ter fome e sede. Isso quer dizer que você não precisa de ficar preocupado com as suas necessidades, porque Deus Ele vai cuidar, Ele vai suprir essas necessidades. E você vai passar a confiar, porque você comeu o pão da vida. Então você vai ter o seu coração aquietado, porque você sabe que Deus Ele não vai te desamparar. Ainda que a mãe se esqueça do filho, Deus fala: eu não me esquecerei de vós. Então
Então Ele cuida. Vocês acharam? Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: porém, também digo, entretanto, o herdeiro é menino, e em nada difere de escravo, ainda que seja ele senhor de tudo. Você não pode ser menino na fé, porque ainda que você seja um herdeiro, você não vai desfrutar das coisas que Deus tem para você. Você não vai ter diferença daquele que serve e daquele que não serve. É isso que está falando. Você já é herdeiro. Mas se você for menino, nada vai fazer diferença entre você e aquele que não serve a Deus. Esta palavra de hoje, ela chama a sua atenção para você tomar uma posição diante de Deus, se alinhar diante de Deus, se pôr como filho, herdeiro de Deus, comer este pão da vida. Às vezes as pessoas estão na igreja há vários tempos, mas ainda não se batizaram, mas ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ainda não abandonaram o pecado, ainda não abandonaram esse mundo, ainda vivem nesse mundo. Então você não tem como receber a herança que Deus deixou para os seus filhos, que Deus tem para os seus filhos. Você entende agora porque você vê muitas pessoas correndo atrás das bênçãos? Porque não se alinharam com Deus, porque não entenderam que já são herdeiras, porque isso já pertence a elas, e ficam nessa luta, e ficam nessa batalha, e ficam nessa crise de identidade, querendo por que Deus não me abençoa. Eu estou doente, meu casamento não melhora, a minha vida não melhora, eu não consigo conquistar, não consigo vencer. Você foi ensinado a só vencer, você foi ensinado a só ter as coisas. Mas o que Paulo fala? Eu aprendi a ser feliz com muito, com pouco, na alegria e na tristeza, porque ele sabe que ele é herdeiro. E Jesus fala: vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas. E às vezes quando a pessoa passa por uma situação, ela se desespera, porque ela não comeu o pão da vida, ela não conheceu, ela não provou deste pão da vida. Ser próspero, ser abençoado, é crer que em todos os momentos Deus ele vai suprir as suas necessidades. Às vezes você realmente tem um chamado para ser uma pessoa muito abençoada, rica, mas acima de tudo, você sabe viver bem quando te falta a prosperidade, quando você está em luta, quando você não está, como Paulo disse, você compreende que você é filho, que você é herdeiro. Então você não desespera quando as lutas vêm. Quando chega o IPVA, quando chega o material escolar, quando chega o IPTU, e você, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, você tem consciência, você é herdeiro. Deus ele vai suprir as suas necessidades. Deus ele vai te dar condições de pagar os seus compromissos. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar faltar. Mas desde que você se posicione como filho. E para ser filho tem que ter as suas regras. Quando você como pai, você fala para os seus filhos: olha, você não pode fazer isso, nem isso e nem isso. Então os seus filhos seguem aquele ensinamento que você deu, aquelas regras que você pôs. E as regras para servirmos a Deus é que você abandone o pecado, é que você perdoe, é que você abandone a vida errada, abandone o vício, abandone este mundo.
e se entregue 100% para Ele. Aí, a herança começa a fazer parte da sua vida. Você era doente, você é curado. Você não tinha o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. À medida que você vai se alinhando, que você vai buscando e vai entendendo que você é filho, Deus passa a ter um relacionamento com você de pai e filho. É isso que você tem que entender. E nesta manhã, eu gostaria de orar por você que quer experimentar deste pão da vida. Não importa o seu tempo de igreja. Tempo de igreja não faz a menor diferença. O que vai importar neste momento é você reconhecer que até hoje você não tinha experimentado este pão. Que você estava aqui correndo atrás das bênçãos. Que você não entendia que você já é herdeiro dessas bênçãos. Eu quero orar por você. Você que vai, a partir de hoje, se alinhar com Deus e se colocar diante dele como filho. E você pode ter certeza, todas as suas necessidades, tudo aquilo que, todos os seus medos, todos os seus anseios, Ele vai suprir. Talvez você chegou aqui hoje e durante essa semana tenha acontecido algo na sua vida que te deixou frustrado, que te deixou chateado, e você até então estava assim: poxa, como que eu vou resolver isso? Deus podia tanto me dar, Deus podia tanto me abençoar nisso. E hoje você, como filho, vai pedir Ele, e Ele vai te dar. Porque você se posicionou como filho, você entendeu: eu não tenho que estar buscando a Deus pelas bênçãos, pelos sinais que Ele faz, mas porque Ele é o pão da vida, mas porque Ele já é meu Pai, Ele já me resgatou. Então, eu sou herdeiro de tudo aquilo que Ele tem, de todas as suas promessas. Quem nesta manhã você quer comer esse pão da vida? Você quer tomar a posição de filho? E você, a partir de hoje, não vai ficar buscando as bênçãos somente, mas você vai se colocar diante de Deus como herdeiro. Você vai deixar de ser menino. Olha o que fala: porém também digo, entretanto, o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja ele senhor de tudo. Então, se nós formos meninos, todas essas promessas que Deus nos tem para nós, não conseguiríamos usufruir. Eu quero chamar você aqui na frente, diante do altar, e você vai falar assim: Deus, eu quero este pão da vida, eu quero assumir esta posição como herdeiro. Não quero ser mais menino, não quero ser mais menino, quero ser filho e herdeiro do Senhor. Se você entendeu essa mensagem, vem até aqui na frente, e você vai se tornar agora, você vai se posicionar como filho, e Deus, Ele vai entregar nas suas mãos e fazer na sua vida a vontade dEle.
Vem aqui na frente se você crê.